Hoje nós tivemos a abertura dos nossos trabalhos falando sobre a Arsai. Eu queria aqui reforçar o que foi dito, dessa nova direção da Arsai, da independência que tem trabalhado, da importância disso para o Estado de Minas Gerais e reforçar o discurso que foi feito aqui por alguns colegas da necessidade dessa independência da Arsai. A Arsai não pode ser um braço, um apêndice, um adendo da Copasa. A Arsai ela tem que agir com independência para poder cobrar da Copasa. Nós temos um caso recorrente em Minas Gerais de prejuízo à população do Estado pela má-fé da Copasa na cobrança das contas de água, em especial no que diz respeito à cobrança da taxa de esgoto. Nós temos cidades aqui no Estado de Minas Gerais onde a Copasa joga esgoto em mata virgem, em área de preservação ambiental e ainda assim cobra taxa de esgoto da população. Nós temos casos aqui no Estado de Minas Gerais de produtores rurais que utilizam a água para poder fazer o plantio dos mais diversos produtos e que tem que pagar 96% da conta de água para o seu esgoto. Eles não estão gerando esgoto, eles estão usando a água, por exemplo, para o plantio de alface, de couve, de feijão, de café. Eles não produzem ali esgoto. Qual é o motivo deles terem que pagar 96% pela taxa de esgoto de um esgoto que não é produzido? Nada mais é essa situação do que uma forma que a Copasa encontrou para aumentar o seu faturamento, para aumentar o preço da nossa conta de água e para fazer com que o cidadão de Minas Gerais pague mais pela sua conta de água. Então é fundamental que essa casa e que essa legislatura, que todos nós possamos nos debruçar sobre essa questão. O povo de Minas Gerais vem sendo assaltado ao longo dos últimos anos em suas contas na Copasa. E não é uma questão de partido que está no governo, não é uma crítica específica a esse governo que está aí, é uma crítica ao Estado de Minas Gerais, porque isso aconteceu nos governos do PSDB, isso aconteceu no governo do PT, isso vem acontecendo no governo do Partido Novo. É um problema antigo do Estado de Minas Gerais e que tem que ser tratado por esse parlamento de forma independente, esquecendo a briga ideológica de partido A ou de partido B, porque acima do partido que está no governo, quem está pagando a conta é o cidadão de Minas Gerais, é o pequeno produtor rural ou o grande produtor rural, é quem mora nas cidades atendidas pela Copasa, que tem que pagar uma conta de água altíssima e que tem que pagar uma taxa de esgoto ainda de 95%, 96% em cima dessa conta de água. E aí vem o desdobramento do que eu estou dizendo aqui. Nós pagamos por um serviço ruim, pagamos por um serviço ineficiente e pagamos por um serviço que não atende ao povo de Minas Gerais. O que me traz aqui, na tarde de hoje, no plenário da Assembleia, é a crise hídrica que vivemos na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu tenho alertado essa situação aqui na Assembleia há pelo menos 3 anos. E a situação que se agravou quando tivemos o crime ambiental de Mariana, com o comprometimento da bacia do Rio Doce, foi muito mais agravado com o crime ambiental da cidade de Brumadinho. Nós corremos o sério risco de abrirmos a torneira em breve tempo e de não termos água para beber, para dar para os nossos filhos, para nossas escolas públicas, para os nossos postos de saúde, para os nossos hospitais em Belo Horizonte e região metropolitana. Nós dependemos fundamentalmente na região metropolitana de 2 bacias, a bacia do Rio das Velhas e a bacia do Rio Paraupeba. A bacia do Rio Paraupeba foi assassinada pela Vale. A Vale matou 300 pessoas em Brumadinho, matou a bacia do Rio Doce no crime de Mariana e matou a bacia do Rio Paraupeba no crime de Brumadinho. E corre o risco sério de matar a população da região metropolitana de sede. Eu estou falando dos apartamentos de luxo, de Lourdes e do Belvedere, e estou falando dos mais simples barracos de periferia, de vilas e favelas dessa cidade. Não teremos água para os nossos filhos, não teremos água para os postos de saúde. E aí vejamos se com o minério da Vale nós vamos conseguir matar a sede do nosso povo. E o que me assusta é a negligência
de dois personagens principais nesse processo. Um, da Copasa, a nossa companhia de saneamento, que é absolutamente conivente com o que vem acontecendo com os crimes ambientais contra as nossas bacias nos últimos anos. A bacia do Rio das Velhas, que já foi pujante, que já foi importante, hoje não passa de um fiapo d'água, de um filete d'água, que não tem condições de suportar o excesso de demanda que vem sofrendo nos últimos meses e que vem sofrendo nos últimos anos. E a outra negligência, o outro silêncio ensurdecedor vem da Avenida Afonso Pena 1212, da Prefeitura de Belo Horizonte, do prefeito Alexandre Calil. Ele é prefeito da capital do estado, ele é o principal cliente da Copasa no estado. Era obrigação dele estar liderando nesse momento, como prefeito da capital de Minas, um processo de discussão profundo desse caso. Nós já temos um diagnóstico da Câmara Municipal de Belo Horizonte que fala claramente, através de uma CPI, da realidade, não é nem da possibilidade, é da realidade que temos para enfrentar em breve de uma crise hídrica em Belo Horizonte. Resultado que, não por coincidência, é o mesmo da CPI da Assembleia e que é o mesmo da CPI da Câmara Federal, o que mostra que não há partidarização no assunto. São deputados do PSDB, do PT, do PMDB, do PV, do Cidadania, do Partido Novo, de todos os partidos e nos três níveis de poder, municipal, estadual e federal. E mesmo assim, continuamos com um silêncio ensurdecedor das principais autoridades desse estado. Quero repetir aqui, nós corremos, deputado Fernando, o risco de abrirmos de norte a sul, de leste a oeste, do Barreiro à Venda Nova, de abrirmos a torneira nas nossas casas e de não termos água para dar aos nossos filhos em muito pouco tempo. Nós já estamos começando a pedir a presença de Deus nesse processo, porque precisamos de muita chuva nesse final de ano, para que não falte água em nossas casas no ano que vem. E isso não é opinião ou posição política ou partidária. Isso são estudos técnicos da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal e mais, de comitês importantes de monitoramento das bacias hidrográficas da região metropolitana. Eu estive recentemente com o Poliano, que é o coordenador do projeto Manuelzão e o coordenador que nós temos da bacia do Rio das Velhas, que está em pânico com o que está acontecendo hoje na região metropolitana de Belo Horizonte. Aquela que foi uma bacia, hoje é apenas um filete d'água. Aquela que foi a solução hídrica para 5 milhões de habitantes da região metropolitana, não é mais, porque da onde só se tira, uma hora acaba. E é o que está acontecendo na bacia do Rio das Velhas. Nós perdemos 40% da nossa capacidade de exploração hídrica, que é a bacia do Rio Paraopeba. E agora nós temos que tirar 100% da onde abastecia 60%. Isso será impossível. Nós não vamos dar conta, exceto se tivermos uma média histórica de chuvas muito acima da que tivemos na última década. Me assusta muito a conivência dos líderes de Minas Gerais com isso. É papel dessa Assembleia, é papel da Câmara Municipal, é papel do prefeito de Belo Horizonte, dos outros prefeitos da região metropolitana. O ser humano vive sem praticamente tudo, mas sem água nós não vivemos. É fundamental que a Prefeitura de Belo Horizonte lidere esse processo, porque ela, a Prefeitura de Belo Horizonte, é quem tem força de contrato, de força, de pressão e de mídia, né? Que afinal de contas está gastando 200 milhões de reais em publicidade. Primeiro, para conscientizar a população da possibilidade real de uma pane seca na região metropolitana. Esses 200 milhões de reais escandalosos que estão sendo gastos pela Prefeitura de Belo Horizonte, não gastaram R$1 em educação, em conscientização da população para a possibilidade de uma crise hídrica, de uma pane seca na região metropolitana. E além disso, não usa o seu poder de força, de articulação, de visibilidade para levantar a voz sobre o mais grave problema que temos hoje na nossa região metropolitana. Corremos o risco
de ficarmos 5 milhões de mineiros, belo-horizontinos e moradores da Grande BH sem água no próximo ano, e não fazem e não falam absolutamente nada a respeito disso. Tenho sido praticamente uma voz solitária nesse processo e nesse enfrentamento aos criminosos da Vale e àqueles que têm sido complacentes com a Vale, como o governo do estado de Minas Gerais ao longo da última década e a Copasa ao longo dos últimos anos. E para encerrar, a leniência e a conivência é tão grande com os criminosos da Vale que não refizeram ainda Bento Rodrigues, mas já refizeram as autorizações para a Vale poder voltar a minerar em Mariana. Ainda não limparam o Rio das Velhas, não limparam o Rio Doce, não limparam o Rio Paraupeba, mas já estão autorizados de novo a poder explorar. O poder da Vale parece infinito nesse estado. O poder da Vale parece interminável em Minas Gerais. Nós vimos aqui, há 5 anos atrás, o crime ambiental de Mariana. Eu subi nessa mesma tribuna de onde eu falo, e eu disse que em muito pouco tempo, deputado Fernando, tudo que estava acontecendo em Mariana estaria esquecido. Foi esquecido, e o resultado disso foi o assassinato de 300 mineiros e mineiras na cidade de Brumadinho e o assassinato de uma das mais importantes bacias do nosso estado. E repito aqui o que eu disse no processo de Mariana: já estão esquecendo o que aconteceu em Brumadinho, já virou página da história. Nós tivemos em Mariana 19 invisíveis às autoridades e ao poder de Minas. Agora nós temos 300 invisíveis na cidade de Brumadinho, porque tudo que aconteceu já está sendo esquecido. A Vale manda e desmanda nesse estado. Não passamos como povo de lacaios da Vale, que é uma empresa que não se preocupa com a vida humana, que não tem respeito pela dignidade humana, que não tem respeito pelo povo de Minas Gerais e que está matando aos poucos o nosso povo, seja com as barragens que caem na nossa cabeça, seja com a escassez do bem mais precioso que uma sociedade tem, que é a água. Nós nos esquecemos que toda a sociedade desenvolvida do mundo, desde os primórdios, desde o Egito Antigo, desde a Grécia Antiga, desde a civilização romana, todos formamos as nossas sociedades no entorno dos rios, porque desde aquela época sabíamos que sem água é impossível viver. E a Vale não respeita a nossa água, e ao não respeitar a nossa água, não respeita a nossa gente, não respeita a nossa vida. Mais uma vez, o esquecimento começa a tomar conta do povo de Minas Gerais. Não mais se preocupam com os mortos de Brumadinho. Já estão esquecidos como foram esquecidos os mortos de Mariana. Estão preocupados com a arrecadação. Estão preocupados, mais uma vez, com as ações da Vale. Mais uma vez com os acionistas que estão tomando champanhe em Paris, Londres e Nova York, enquanto o nosso povo aqui morre à míngua. É uma vergonha para o estado de Minas Gerais. Nós temos a autorização para que a Vale e as suas subsidiárias e parceiras voltem a operar em Mariana, enquanto aquele povo de Bento Rodrigues ainda não tem onde morar, enquanto não foi devolvido a eles um direito básico, que é o da moradia. É vergonhoso para essa Assembleia, é vergonhoso para o governo do estado, é vergonhoso para a nossa nação que a Vale continue operando em Minas Gerais às custas do sangue do povo do nosso estado, às custas da água e do desabastecimento de Belo Horizonte e da região metropolitana. Eu tenho vergonha do que está acontecendo no estado de Minas Gerais. E mesmo com tudo que sofri nos últimos anos, de perseguição, de ataques, de tentativa de tomarem meu mandato pela Vale, pelos seus comparsas, alguns inclusive instalados dentro desse parlamento, como aqueles que me impediram de exercer a minha presença na comissão parlamentar de inquérito, é uma vergonha o que está acontecendo. Não vou me calar com o que tem sido feito no estado de Minas Gerais. Os assassinos da Vale estão de novo livres e empoderados pelo estado de Minas Gerais para continuar matando nossa gente, enquanto não deram sequer de volta aos pobres coitados de Mariana a dignidade de voltar às suas casas. Eu não estou nem dizendo do povo de Brumadinho, que foi há alguns meses, estou dizendo do povo de Mariana.
há 5 anos atrás. Há 5 anos, o povo de Mariana teve a sua história, a sua dignidade e a sua vida destruída pela Vale. Foram esquecidos. Já estão sendo esquecidos os de Brumadinho, porque mais importante do que a nossa gente, a nossa dignidade, é encher o bolso dos acionistas da Vale para que eles possam tomar, às custas do nosso dinheiro, champanhe em Paris, Londres e Nova York. Muito obrigado, presidente.